Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aí a mais um Momento ITA aqui do canal. Bom, nós temos esse exercício aqui, que foi a questão 49 do ano de 2020 da prova do ITA. Foi a nona questão da prova de matemática. Vamos ver do que ela trata, né? Ó, a expansão decimal do número 100 fatorial é grande, hein? Vixe! Que é 100 vezes 99, 98 e assim vai até 2 vezes 1. Possui muitos algarismos iguais a zero, certamente. Contando da direita para a esquerda, a partir do dígito das unidades, o número de zeros que esse número possui antes de um dígito não nulo aparecer é igual a... Muito bacana. Bom, vamos, a princípio, idealizar essa situação com um fatorial menor para a gente poder entender. Então, vamos lá, 1 fatorial. 1 fatorial é 1, não tem zero, tá vendo? 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Então, o que eu estou buscando aqui? Eu estou buscando um produto de números que resulte em final zero. E o primeiro vai acontecer quando a gente tiver um 10, né, como sendo o produto de alguns de seus fatores primos. E para isso acontecer, o que nós temos que ter, então? 5 vezes 2. Então, no 5 fatorial, a gente vai ter isso pela primeira vez. 5 vezes 4, 3, 2 e 1. Por quê? Ó? Note que aqui a gente vai ter um 5 vezes 2. Então, o resultado disso é 120, né? Então, olha aqui. Ó. Se o exercício fosse com 5 fatorial, só para a gente entender o enunciado, que às vezes parece ser um pouco confuso, mas não é não. Ó. Contando da direita para a esquerda, ou seja, ó, daqui para cá, a partir do dígito das unidades. Então, é esse primeiro algarismo aqui, tá vendo? O número de zeros que esse número possui antes de um dígito não nulo aparecer. Então, nesse caso, ó, 1. Por quê? O 2 é um não nulo. Então, antes do primeiro não nulo aparecer, a gente tem 1. O que isso quer dizer? Vamos supor que a gente tivesse esse número aqui, ó, tá? Quantos zeros, né, digamos assim, quantos algarismos zeros esse número tem? Vamos separar aqui de 3 em 3, para ficar mais fácil a gente entender. Então, ele tem 3, 6, 7, 8, até aqui, 9, 10. Perfeito. Então, esse número aqui, com 15, 16 algarismos, ele tem 10 algarismos zero. Porém, olha aqui, ó, contando da direita para a esquerda, então assim, a partir do dígito das unidades, então a gente não pode começar a contar daqui, tem que ser daqui, o número de zeros que esse número possui antes de um dígito não nulo aparecer. Então, a gente só iria contar até o 5. Então, a resposta seriam 8. Em outras palavras, quer saber em quantos zeros termina esse número, sem fatorial, tá? Bom, para a gente saber, então, quantos zeros tem no final, a gente precisa saber quantos 5 vezes 2 aparecem nessa galera de produtos aqui. Ó. É isso que a gente vai ter que contar. Bom, sendo assim, o que a gente pode fazer? A princípio, então, é interessante a gente verificar quantos são os números que são múltiplos de 5 nesse engavetamento aqui, né, de números nesse produto. Por quê? Toda hora que aparecer um 5, é porque vai aparecer pelo menos um zero. Exemplo, ó, 10 fatorial. No 10 fatorial, a gente tem 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ó, então, a gente já tinha o 5 vezes 2, né, do 5 fatorial. E aqui a gente tem um 5 vezes 2, ó, que é o 10. Então, na verdade, nós estamos procurando o quê? Quantos 10 nós temos no engavetamento aí de produtos desse número, né, no engavetamento fatorial. Ou seja, quer dizer que a cada 5 fatorial, a partir do 5, a gente vai ter 1. Então, no 15 fatorial, 15 fatorial também vai aparecer, porque a gente vai ter o 15, 14, 13, 12, 11. Depois, a gente vai ter 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ó,
Então, o que acontece aqui? Ó? A gente tem um 5 vezes 2, aqui a gente tem um 5 vezes 2, e aqui a gente tem um 5, e aí a gente tem um 2 em algum outro lugar. Então, se a gente souber quantos 5 nós temos, a gente sabe quantos 5 vezes 2 nós teremos. Porque olha aqui, ó. Aqui a gente tem um 5 vezes 2, por quê? Porque a gente tem um 5 e um número par. Então, se você tem um par, você tem um 2 na sua formação aí de números primos, né? Aqui a gente já tem um 5 vezes 2 pronto. E aqui, ó, a gente tem um 5 dentro desse 15 e, sei lá, a gente pega o 2 do 14. Tá? Então, o que vai mandar ter os 10? A quantidade de 5 que tem no seu produto. Então, é interessante a gente ver quantos 5 aparecem aqui dentro, ó, nesse 100 fatorial. Então, agora a gente vai contar. Então, vamos lá, 100 fatorial. Ó. No 100, a gente tem 5. Tá? Na verdade, agora, ao invés de fazer assim, eu vou contar, vou escrever apenas os números aqui. Ó, 100, 95, 90, ou seja, todos aqueles que a gente sabe que tem pelo menos um 5 na sua composição, né? 75 e 70, 65 e 60, 55 e 50, 45 e 40, 35 e 30, 25 e 20, 15 e 10 e os 5. Deixa eu ver se eu não esqueci nenhum. 5, 10, 15, 25, 35, 45, 50, 50. Isso, tudo aqui. Bom, a ideia não é você escrever um por um, a ideia é você entender como que você conta, né? Bom, então agora vamos contar quantos 5 a gente tem aqui. Só lembrando que tem números aqui que tem mais de um 5. Ó, o 25, ele tem dois 5. Então, eu vou colocar de vermelho esses aqui que são múltiplos de 25. Porque eles vão ter mais de um 5 na sua composição, tá certo? Bom, então nós temos aqui, ó, 4, 8, 12, 16. Então, nós já temos 16 números que possuem exatamente um 5 em sua composição de primos. Tá certo? Porque, na verdade, eu estou fatorando todos eles, né, e procurando aí quem tem 5 na sua formação. Aí, esse 25, a gente tem mais 2, porque ele é 5 vezes 5. O 50, a gente não pode esquecer que o 50, ele é 25 vezes 2. Ou seja, ele é 5 vezes 5 vezes 2. Então, no 50, a gente tem mais 2. O 75 é a mesma coisa, né? Porque o 75 vai ser 25 vezes 3, ou seja, 5 vezes 5 vezes 3. Então, a gente tem mais 2. E o 100, mesma coisa, porque ele é 4 vezes 25, logo, isso aqui é 5 ao quadrado vezes 4, ou seja, mais 2. Então, até o presente momento, ó, 16 números que possuem exatamente um 5 em sua composição, mais 8. Ou seja, isso vai gerar um total de 24 zeros que nós vamos ter no final desse número. Por quê? Porque nós temos aí 24 vezes isso daqui, ó, 5 vezes 2, 5 vezes 2, 5 vezes 2. E para cada 5 vezes 2 que aparece, é como se você tivesse, é como não, você tem um 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. E para cada vezes 10 é um zero que você tem no final do seu número, né? 10 vezes 10 é 100, ó, termina em 0, 0. Portanto, como a gente tem, então, um produto de 24 10 dentro do 100 fatorial, a quantidade de números zeros que esse número possui antes de um dígito não nulo aparecer é igual a 24, tá certo? Então, é isso. Um abraço para vocês.